E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube na noite dessa quinta-feira para meter medo em vocês, porque eu tô com muito medo. Vocês imaginaram que eu fosse chegar aqui nessa quinta-feira para trazer notícias auspiciosas, alvissareiras, coisas importantes para deixar a gente feliz? Gente, eu tô muito preocupado, muito preocupado. E contrasto com a empolgação e com a animação do presidente Marcelo Teixeira, que em entrevista à Record disse que não teme o rebaixamento do Santos, que inclusive imagina que o Santos vai conseguir uma vaga para um torneio continental. Quer dizer, ele imagina a Libertadores também, porque se ele imaginasse apenas a Sul-Americana, ele diria, olha, não temo o rebaixamento e acho que dá para a gente se classificar para a Sul-Americana. Não, ele fala em torneio continental, ou seja, ele imagina até a Libertadores. Está muito empolgado. Eu, ao contrário, estou muito desanimado. Muito desanimado. Alguém pode dizer, senhor Mano, mas ele não podia falar outra coisa. Eu até concordo. Mas podia evitar algumas coisas. Podia ser mais pé no chão, para não empolgar a torcida. Depois, quanto maior a altura, maior o tombo. Entendeu? Então é bom deixar todo mundo com o pé no chão e ficar muito cauteloso, porque a sequência é muito complicada. Vou falar sobre isso. O jogo do Santos e Palmeiras foi finalmente marcado. Teve a mudança de data da partida contra o Fortaleza. Vamos falar sobre tudo isso, gente. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês darem um like. Não se esqueçam também de acionar o sininho, ou seja, ativar as notificações. Hype esse vídeo, tudo isso é importante para continuar fazendo esse canal crescer. Tá difícil, eu já falei para vocês, mas está crescendo. Ainda bem que não está caindo, né? Pelo amor de Deus. Graças a Deus. Bate na madeira aí. Tá bom? Gente, é o seguinte. Primeiro, a CBF determinou na tarde desta quinta-feira a data do jogo Santos e Palmeiras. Aquele jogo lá do turno, na Vila Belmiro, que foi desmarcado porque o Palmeiras estava voltando no Mundial de Clubes. Esse jogo vai ser agora no dia 15 de novembro, um sábado, 9 horas da noite na Vila Belmiro, tá? O que preocupa aí não é só a marcação desse jogo, é a sequência, que eu já entendi como e batizei como sequência maldita. Ou talvez não, né? Mas do jeito que tá, pode ser. Outra coisa, também na tarde dessa quinta-feira, perdão, a CBF determinou que Santos e Fortaleza, que jogariam numa segunda-feira, dia 3 de novembro, passou para o sábado, dia 1º de novembro. Tá bom? Então essas duas alterações, ou essas duas marcações de partidas do Santos para a sequência desse Campeonato Brasileiro. Repito, Santos e Fortaleza não será mais numa segunda-feira, no dia 3 de novembro, vai ser no sábado, dia 1º de novembro. E Santos e Palmeiras, jogo do turno, que não tinha sido marcado até agora, vai ser num sábado, dia 15 de novembro, Vila Belmiro, 9 horas da noite. Tá? Gente, por que eu estou falando em sequência maldita? Porque a sequência é bem complicada, bem complicada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Dá uma olhadinha na arte aí. Eu mexi na arte que eu já tinha feito para vocês. Dá uma olhada. Aí, tá vendo? Olha lá. Esses serão, de fato, os jogos finais do Santos no Campeonato Brasileiro. Como vocês podem ver embaixo, em destaque, tá lá, 7 jogos em casa, 5 jogos fora. Então, olha a sequência. Corinthians em casa, Vitória em casa, Botafogo fora, Fortaleza em casa. Aí começa a sequência maldita. Palmeiras fora, Flamengo fora, Palmeiras em casa. Esqueci de colocar em casa ali, mas é o Palmeiras em casa, tá? Mirassol em casa, Internacional fora, Sport fora, Juventude fora e Cruzeiro fora. Então veja só, o Santos tem 3 jogos, 2 contra o Palmeiras e 1 contra o Flamengo, que são, sabidamente, muito melhores do que o Santos. Muito melhores. O Santos não tem competência para ganhar no time reserva do Grêmio em casa, para ganhar do Ceará, e nem sequer conseguiu empatar, foi goleado pelo Ceará. Vocês acreditam que esse Santos pode somar algum ponto nesses 9 que estarão em jogo nessa partida? Eu não acredito. Eu estou aqui com os pés no chão, me preparando para o pior, porque esse time safado
safado, lamentavelmente, não nos deixa outra alternativa, a não ser pensar no pior. Na época do Neymar, não nessa época, naquela outra época do Neymar, tá? Mesmo na época, não precisa ser tão lá atrás, mas mais presente, na época que o Ricardo Oliveira jogava no Santos, o Lucas Lima vivia uma grande fase, o Gabriel Barbosa jogava no Santos também, a gente pegava uma sequência dessa aqui e imaginava ganhar. Porque o Santos ganhava do Flamengo tanto aqui quanto lá. É só vocês pegarem o retrospecto. Só vocês pegarem. Mas o momento atual, a realidade do Santos é uma realidade muito difícil. É uma realidade de brigar para não ir para a Série B. Então, quando pega Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, o Santos pode perder os 3 jogos. Aí o que eu faço? Eu vou pensar no que antecede esses 3 jogos. Na sequência que vai anteceder essas 3 partidas. Dá uma olhada lá. Tá vendo? Corinthians, Vitória, Botafogo e Fortaleza. 4 jogos. Gente, 4 jogos. O primeiro jogo é contra o Corinthians. O primeiro jogo é contra o Corinthians. Depois vem o Vitória, Fortaleza e Palmeiras. E Botafogo e Fortaleza. Tá? No dia... Em junho do ano passado... Deixa eu ver aqui. Deixa eu acertar aqui. Puxar aqui na minha tabelinha. Nas coisas que eu puxei aqui. Tá? Em 21 de julho. Tá aqui. Pera lá. Deu um bug aqui. No dia 21 de julho. 21 de julho de 2023. O Santos jogou contra o Corinthians. Na Vila Belmiro. E perdeu por 2-0. Foi aquele jogo lá que soltaram o rojão em cima do Cássio, um cara invadiu para tentar agredir covardemente o goleiro do Corinthians, à época, hoje está no Cruzeiro. E a consequência disso foi a demissão do técnico Odair Hellmann. O técnico Odair Hellmann foi demitido depois daquela derrota para o Corinthians por 2-0. O que antecedeu aquele jogo? Exatamente 6 partidas. 5 partidas, ao contrário de agora são 6. O Santos havia vencido o Vasco por 1-0 em São Januário, tinha empatado com o Palmeiras em casa 0-0, perdeu para o Bragantino fora 2-0, empatou em casa com o Inter 1-1, empatou fora com o Curitiba 0-0 e perdeu para o Corinthians por 2-0. Era uma campanha de 6 jogos, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. E um aproveitamento de 33,3%. E o Odair Hellmann foi demitido. Foi demitido com um aproveitamento de 44,1%. Com 12 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Essa era a campanha dele no geral, não no brasileiro. O que antecede agora esse jogo contra o Corinthians? 6 partidas. 6 partidas. Tá? O Santos jogou todas elas com o Vojvoda. A estreia contra o Fluminense 0-0, 1-1 com o Atlético, em casa, né? 1-1 com o Atlético Mineiro fora. Depois em casa vence o São Paulo, é a única vitória do Vojvoda por 1-0. Empata com o Bragantino fora 2-2, empata com o Grêmio fora, em casa, 1-1 e perde fora de casa por Ceará. Perde não, né? É massacrado pelo Ceará por 3-0. Uma vitória, 4 empates e 1 derrota. Em 6 jogos, um aproveitamento de 38,8%. Tá? A diferença dessa sequência para a sequência que derrubou o Odair Hellmann é que o Santos conseguiu 4 empates e perdeu só uma vez. Naquela sequência foram 3 empates e 2 derrotas. Então esse jogo contra o Corinthians, em junho de 2023, que determinou a demissão do Odair Hellmann, ele se repete agora, nessa próxima partida do Santos, pós-data FIFA. Jogar com o Corinthians é sempre um problema para o Santos. Repito, a exceção dessa época desse homem aqui, do Pelé e do Robinho. Tá? O resto é mais pancada do que porrada dada. É mais porrada recebida do que porrada dada. Santos é um puta freguês do Corinthians, vocês sabem disso. Não adianta, eu não estou aqui inventando, eu estou aqui relatando os fatos. E perder para o Corinthians é algo muito traumático. Porque uma coisa é você ser freguês do Palmeiras hoje, como o Santos é. Tá? O Santos perde para o Palmeiras, dependendo da situação, não acontece nada. Quando perde para o Corinthians, é um problema.
É um problema para a torcida organizada, entendeu? Porque a torcida organizada, tanto faz como tanto fez. Mas o torcedor comum, o torcedor aquele que vai para a arquibancada dos estádios, que não se mistura com a torcida organizada, esse sente. Sente muito mais que a torcida organizada. Porque a torcida organizada, você olha, a torcida organizada não se manifesta. Não faz nada. Para ela tá tudo bem. É estranho esse comportamento. Entendeu? Porque durante os jogos, ela é vibrante. Ela pulsa nas arquibancadas. Ela empurra o time. Mas o time perde, todo mundo vai embora para casa, ninguém se aborrece. É uma manifestação aqui, outra ali, tudo isoladamente. Tudo de maneira fugaz. É rapidinho, tal, aqui, ali, tá? Não acontece nada. Mas o torcedor comum, como eu, como você, quando perde pro Corinthians, o nosso coração sai dilacerado, rasgado, sangrando. Parece que nunca mais vai cicatrizar. Então, essa sequência que começa com o Corinthians, vem Corinthians em casa, Vitória em casa, Botafogo fora e Fortaleza em casa. Imagina se o Santos perde para o Corinthians. Pode acontecer. Até porque naquele jogo de junho de 2023, ano que o Santos foi rebaixado, o primeiro gol do Corinthians foi marcado pelo Yuri Alberto, que está lá. Adora fazer gol no Santos. Adora fazer gol no Santos. Tá aí de novo. Então ele fez o primeiro gol do Corinthians. Imagina se o Santos perde para o Corinthians. Na volta dessa data FIFA. Depois ele pega o Vitória, se enrola na Vila Belmiro, porque o clima vai ficar pesadíssimo, empata com o Vitória. Sai para jogar com o Botafogo e perde, que é o resultado mais comum. Recebe o Fortaleza, que jogou o Santos para a Série B em 2023, na Vila Belmiro, um Fortaleza que está melhorando de rendimento agora com o Martim Palermo, e empata também contra o Fortaleza. Ou seja, em 12 pontos disputados, o Santos venceria 2. Conquistaria 2 pontos, perdão. Conquistaria 2 pontos. Tá? Perderia para o Corinthians, empataria com o Vitória, perderia para o Botafogo e empataria com o Fortaleza. Então, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. Você já pensou? O Santos, nesse momento, ele está com 28 pontos. 28 pontos. Você já pensou chegar no primeiro clássico contra o Palmeiras com 30 pontos e na zona do rebaixamento? Isso pode acontecer. Eu não estou sendo alarmista aqui. Eu estou sendo apenas pés no chão. Pés no chão. Eu acho que isso pode acontecer, gente. Pode acontecer. Porque, primeiro, o Corinthians é um time que quando sai para jogar fora de casa contra o Santos, ele nem se importa. E quando joga contra o Santos, ele é impiedoso. Vocês se lembram do 7-1. Pô, o Chomano está metendo muito medo na gente. Eu falei, não estou metendo medo de ninguém. Eu estou preparando você, como eu me preparei, para o pior. Porque ao contrário do Marcelo Teixeira, eu estou muito preocupado com o rebaixamento do Santos. Muito preocupado. Pô, Chomani, mas e os jogos do Vojvoda empolgaram? Sim, empolgaram. Mas o último foi um negócio assustador. Assustador. O Santos foi goleado pelo Ceará, por 3-0. Então eu estou me preparando para o pior. Então perde para o Corinthians, entra baqueado contra o Vitória e não sai de um empate. Vai para o Rio jogar no sintético do Botafogo, toma uma traulitada lá. Vem para jogar contra o Fortaleza, imagina. Derrota para o Corinthians, empate com o Vitória, derrota para o Botafogo. Na zona do rebaixamento, pega o Fortaleza em casa. Desesperadíssimo. Empata de novo. Aí vai jogar contra Palmeiras fora, Flamengo fora e recebe o Palmeiras na Vila. O Santos pode estar numa situação muito crítica depois do jogo contra o Palmeiras no dia 15 de novembro. Sim, estou com muito medo. Acho que o está metendo medo na gente. Estou preparando vocês. Porque eu estou muito preocupado. Muito preocupado. E o time não trabalha. O time descansa. Vocês viram aí a programação do Santos. Mostrei para vocês em arte. Trabalhou quarta-feira em um período. Quinta-feira em um período. Sexta-feira, 2 períodos. Sábado, descanso. Descanso do quê? Até eu estava vendo a live do meu amigo Ricardinho Martins hoje de manhã. E ele falou assim, quem está cansado somos nós. De ver esse futebol patético, medíocre, safado e vagabundo
que o Santos apresenta toda vez que entra em campo. A gente é que devia descansar. Aliás, estamos descansando nesse momento, por conta da data FIFA. Jogador do Santos cansado? Cansado do quê? De perder jogo? De não fazer nada em campo? De ser humilhado pelo adversário? Só pode ser isso. Então eu estou preocupado, gente. Eu estou muito preocupado. O time não rende, não trabalha e descansa. Depois vai treinar domingo, segunda e terça, 3 dias, para enfrentar o Corinthians. Vamos ver que bicho vai dar. Mas eu acho muito, muito factível que no dia 15 de novembro, um sábado, 9 horas da noite da Vila Belmiro, quando bater 11 e pouquinho, se o Santos for derrotado e essa sequência ruim acontecer, o Santos pode estar com um pé na Série B. Com um pé na Série B. Só depende dele, Santos. Só depende dele. Mas os jogadores precisam comer a grama. Comer a grama. Sangrar. Entrar com sangue nos olhos. Suar sangue. Jogar com o coração. Com a alma. Porque não adianta nada fazer gol e sair beijando incentivo. Isso não me engana. Eu quero ver o cara correr o jogo inteiro. É por isso que eu gosto do Escobar. Por isso que eu gosto do Escobar. Vocês me criticam. Outro dia eu estava vendo ali a live do trio. E o pessoal lá não gosta do Escobar. Respeito. A Gabriela, o Noronha, o Edu, eles não gostam do Escobar. Eles acham o Escobar abominável. Tudo bem, respeito. Não, isso eu não vou querer que ninguém pense como eu penso. Mas veja só. Aí os caras estavam analisando. Estou falando aí da live do trio. Eles estavam analisando o desempenho jogador por jogador na partida Santos e Ceará. Aí o Edu falou assim, olha, Edu Jardim, tô cansado dessa história de que o Escobar tem garra, tem raça, mas isso aí todo mundo tem que ter. Tem que ter vontade. Beleza, eu concordo com ele, todo mundo tem que ter. Mas não tem. Não tem. E você sabe, Edu. Você sabe disso. O mundo sabe que nem todos os jogadores têm vontade quando entram em campo. Mas o Escobar tem, do primeiro ao último minuto. Aí lá pelas tantas, ele chegou e falou assim, o Santos entrou desligado contra o Ceará e tomou um gol logo de cara. Tá vendo? Tá vendo? Se fosse 11 Escobares em campo, talvez não tivesse acontecido isso. Porque o Escobar não se desliga jamais. Entendeu? Então veja só a contradição nas argumentações do meu amigo Edu Jardim, que eu gosto muito. Acho ele ótimo, mas eu também cometo contradições. Também sou contraditório. Aliás, o contraditório é muito importante na vida. E a contradição é uma prova de que somos humanos. A gente é. Ao mesmo tempo que o Edu foi lá e falou que está com o saco cheio de ouvir justificativa da presença do Escobar porque ele tem garra, lá pelas tantas ele fala que o time entrou desligado em campo. Ou seja, tá sem garra. O que é um time desligado? Um time morto. Morto, sem vibração. Algo que não falta ao Escobar. Então, como eu estava falando para vocês, se esse time não entrar com coração pulsando, entendeu? Com a alma lá em cima, gente, o Santos vai para a Série B no começo de novembro. O Santos já pode estar na Série B e vai disputar um resto de campeonato melancólico. Espero que eu esteja errado, gente. Espero que eu esteja completamente equivocado, mas eu estou com medo. Eu estou com muito medo. E se isso acontecer, minha gente, e se isso acontecer, tomara que não aconteça, mas se acontecer, a gente vai ter que começar a olhar com muito cuidado tudo o que está sendo feito hoje dentro do Santos. Tudo. Hoje à noite, quinta-feira, já deve estar tendo a reunião lá no Conselho para tomar ciência da mudança de estatuto. Eu já deixei a minha opinião clara para vocês aqui. Já deixei clara a minha opinião para vocês. Tá? Preocupa-se com coisas que não deveriam se preocupar. A coisa mais importante, que é a SAF, ninguém fala. Os opositores ao Marcelo Teixeira estão preocupados com, na minha opinião, perfumaria. Ninguém debate a SAF. Por outro lado, como eu até comentei com vocês, conversando com o Farinha, com outras pessoas, se o problema é a SAF, por que tem que mudar o resto do estatuto? Então, gente, vamos ver o que vai acontecer nessa reunião de hoje. Amanhã
eu vou falar sobre esse assunto. Eu sei que vocês não gostam, mas eu vou falar lá no final do vídeo. Que vocês querem outros assuntos antes, mas eu vou falar. Eu acho que nós não podemos aprovar esse novo estatuto. Não devemos aprovar esse novo estatuto. Devemos pressionar a família Teixeira e todos esses membros do Conselho Deliberativo dos Santos. Você encontrar com esses caras na rua, cobre eles. Vai lá e cobre os caras. Pergunta. Entendeu? Questione. Não deixe barato. Não, eles querem acabar com o Santos e com você, torcedor. Querem acabar com o voto online para se perpetuarem na Vila Belmiro. E vem com essa desculpa aí da SAF. Da SAF. Então talvez seja de fato, em primeiro momento, a gente repudiar essa mudança de estatuto. E depois exigir que esses conselheiros e que esse conselho e que essa comissão estatutária fale apenas e única exclusivamente da SAF. E que nos traga algo positivo para que essa SAF seja aprovada. Porque muita gente acha que é conversa, que é balela do Marcelo Teixeira e do filho dele, juntamente com a turma que lá está, sob o pretexto de que querem mudar o regulamento para aprovar a SAF, para de fato mudar o estatuto para que eles se perpetuem no poder. E jamais vão assinar uma SAF. E depois você nunca mais tira esses caras do poder. Isso pode acontecer. Então, gente, eu acho o seguinte: o voto final é nosso, é da torcida do Santos, do associado do Santos. Até a mudança desse estatuto, o voto online estará em vigência. Então você que mora lá nos rincões desse país, você vai poder votar online se você for sócio. Então não vamos aprovar essa mudança de estatuto. Não vamos exigir que esses camaradas façam modificações apenas no quesito SAF. E mais nada, nem que isso nos custe mais um ano sem SAF, mais 2 anos sem SAF, porque a gente pode estar enfiando o pé numa canoa completamente furada e dela a gente não vai sair mais e a água vai cobrir aqui a nossa testa e a gente vai morrer definitivamente, entendeu? Mas vamos falar sobre isso amanhã. Foi bem para baixo essa live, né? Esse vídeo, né? Foi, eu sei que foi. Mas eu acho que eu tenho que fazer esses alertas, entendeu? Alertar você e a mim mesmo sobre essa sequência do Santos e alertar sobre essa questão da SAF e do novo estatuto. A gente volta a se falar. Até mais.